Olá, boa noite. No Brasil, o direito de resposta a quem se sente ofendido pelos veículos de comunicação é garantido pela Constituição. Até 2009, o conflito entre mídia e cidadãos era regulado pela Lei de Imprensa instituída em 1967, durante a ditadura militar. Com a revogação da Lei de Imprensa, o artigo da Constituição precisa ser regulamentado para que tenha efeito legal. Em setembro, o Senado aprovou um novo projeto de lei que regula o direito de resposta e que foi encaminhado para aprovação na Câmara dos Deputados. Para os juristas, o direito de resposta constitui uma extensão do direito à liberdade de expressão, visando apenas a recomposição da verdade. Mas há quem considere o novo projeto como um endurecimento da antiga lei de imprensa, podendo inibir o trabalho jornalístico de investigação, por exemplo. Uma terceira corrente, no entanto, acha que a mídia tem um poder excessivo diante do poder do cidadão comum e o equilíbrio é necessário. Direito de resposta. Este é o assunto da edição de hoje do programa da Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação. E quem vai conversar conosco é o jornalista Eurico Tavares, assessor da Diretoria de Jornalismo da EBC. Boa noite, Eurico, e obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Regina. O prazer é nosso. Eurico, o projeto de lei que regulamenta o direito de resposta, que já está em fase final de aprovação, será um instrumento para tratar dos crimes de imprensa. Eu queria que você explicasse para o nosso público o que são os chamados crimes de imprensa. É um nome forte, né? Chamar crime de imprensa. Mas é tudo que seja publicado pela imprensa e que vem de encontro com a verdade. Isso pode ser rotulado como crime de imprensa. Aquilo que originariamente seja colocado como uma mentira provocada ou mesmo pensando ser uma verdade ser publicado. A regulamentação, do direito de resposta, do jeito como está previsto no projeto de lei, ele, de uma certa forma, não inibirá o exercício do jornalismo? Eu acho que não. Eu defendo a tese de que vai, inclusive, ajudar a cortar umas certas situações de exagero, tanto de um lado como do outro. Eu acho que essa lei pode servir para dar uma balizada. Ela não proíbe que você publique nada, mas ela acaba exigindo que você se eduque no sentido de as verdades que você pretende colocar ali sejam bem analisadas. Na sua opinião, você não acha que o termo ofensa não é muito, muito vago? É muito genérico e o grande problema dessa lei não vai ser a aplicação por parte do jornalista, não. Vai ser muito mais para a interpretação que o juiz vai dar num processo de pedido de direito de resposta. Você acha que, de uma certa maneira, isso melhora a relação da mídia com os cidadãos? Ah, sim, eu acho que sim, porque os grandes problemas que tem enfrentado e que tem se exigido esse direito de resposta é quando a imprensa tem extrapolado com informações contundentes, às vezes suposições que são tratadas como verdades e que a gente precisa ter muito cuidado com isso, entendeu? No respeito ao próprio cidadão. Porque eu entendo que é difícil, depois que você coloca uma informação incorreta, mesmo com o direito de resposta, você automaticamente livrar aquela pessoa da pecha da acusação. Então é necessário sim que haja um controle disso, porque qualquer cidadão que venha a ser acusado de qualquer coisa, ele tem, por princípio, o direito de resposta, né? Poder dizer a versão dele sobre o assunto. Ser ouvido, Ser escutado. ouvido, claro, sem dúvida. Isso em termos nosso, por exemplo, isso já é intrínseco.
Porque a gente aprendeu desde pequeno a tratar uma informação jornalística com um lado e o outro. Ouvir todos os lados, verificar a informação, dar uma informação e verificar a opinião de um lado, a opinião do outro, e deixar que o cidadão tenha a sua opinião. Você lembra de algum caso que a gente possa falar aqui? Sim, é o caso da Escola Base de São Paulo. Todo jornalista sabe a história da Escola Base e sabe o tipo de acusação que foi feita. A imprensa foi para cima do pessoal da escola e depois se comprovou que não tinha nada a ver com a história. O pessoal da escola estava completamente liquidado, arrasado. A escola já não funcionou mais. Então é isso que eu digo. Mesmo tendo depois o direito de resposta e tudo mais, não vai resolver o problema, como não resolveu o problema da escola. A imprensa tem liberdade para fazer, dar a sua informação, dar a sua notícia. Agora, precisa ter responsabilidade. Essa responsabilidade é que vai estar exigida nessa legislação nova. Eurico, nós vamos para um pequeno intervalo. Vamos lá. A gente volta já. Estamos aqui com o jornalista Eurico Tavares e o nosso assunto é o direito de resposta na imprensa. Eurico, como você avalia o trabalho da imprensa hoje no Brasil? Realmente existem excessos que precisam ser regulados? Olha, Regina, excessos existem. Agora, a gente não pode colocar isso como maioria. A maioria da imprensa, a maioria das vezes, nunca nem se chega perto nessa possibilidade de direito de resposta. Aqui na EBC, por exemplo, nós não temos nenhum pedido, nem telefonema de alguém reclamando que precisava responder alguma coisa. Nós sempre nos faltamos no sentido de que as nossas matérias, as nossas informações são todas no sentido de também tentar pegar da pessoa que está sendo focada no assunto, a opinião dela, a versão dela sobre o determinado assunto. E isso faz com que a gente tranquilamente consiga passar. No nosso caso, essa lei vai passar, vai existir e nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Não existe medo de jornalista com relação a essa lei. O que existe é um receio da interpretação que será dada a esse tipo de coisa, como falamos no primeiro bloco. O que é ofensa? O que vem ser considerado ofensa? Isso vai depender de cada juiz, vai ser cabeça de juiz que vai definir uma situação, a análise dessa situação. Então, pode haver excessos no sentido de, não, esse caso implica em ter que a resposta. O direito. E o jornalista achar que não deveria ter essa resposta. Esse embate vai continuar e agora na Câmara, inclusive, a coisa vai ficar nesse sentido. Você falou que no caso da EBC, nós não registramos até hoje casos de pedido de direito de resposta. Mas que outros tipos de pedidos que normalmente vocês recebem no jornalismo? Em termos de poder responder... Em relação àquilo que é divulgado, aquilo que é veiculado... Existem opiniões. Uma matéria que na matéria não teve outro lado. Às vezes é uma outra matéria que foi feita antes e que se complementa com essa e que estariam as duas respostas ali. Isso nos faz trabalhar nesse sentido, que a pessoa pode não ter lido a matéria anterior. E está lendo só essa segunda. Então, na segunda matéria, nós precisamos colocar as duas coisas, no sentido de dar a amplitude disso. Todos os pedidos que são feitos nesse sentido são obrigatoriamente atendidos. Não como um direito de resposta, mas como um direito de atender às informações dos dois lados. Às vezes a gente faz uma matéria em cima de uma determinada coisa e que falta chamar a atenção de algum lugar, que no momento não passou despercebido pelo repórter. E isso aí, a atenção do espectador nos ajuda e nos contribui muito, no sentido de que, olha, vocês tocaram isso aqui, mas não falaram disso, certo? Porque não são dois lados, o pró e o contra, às vezes são 5 lados diferentes. São vários lados. Vários lados. E a gente precisa estar atentos a todos.
No dia que falta, no dia que falha numa situação dessa, uma informação de um telespectador e ele tendo essa oportunidade de fazer esse tipo de solicitação, é muito importante. O jornalismo cresce com isso. Não é, esse tipo de situação não diminui o jornalista em nada, ao contrário, mostra que tem gente interessada em saber da informação, quer uma informação completa, tem um outro ângulo que não foi visto pelo jornalista, pode contribuir, o jornalista completa a matéria nesse sentido. Essas reclamações ou essas correspondências possivelmente chegarão através da ouvidoria ou talvez até direto para vocês. Então, acho que a ouvidoria terá um papel importante nesse processo. Como é que você avalia essa interlocução, né, que a ouvidoria faz entre os cidadãos e o jornalismo? É fundamental, Regina, porque nós fazemos jornalismo para alguém, né? E preocupado com alguém. Esse alguém que está do outro lado do rádio, do outro lado da TV, que está lendo na internet. E a preocupação é no sentido de informar e que essa pessoa esteja bem, saiba as alternativas que existem para ela escolher o caminho que vai tomar. Então, do trabalho que a gente faz, e esse trabalho é um trabalho que é sempre corrido, jornalismo é sempre corrido, e você corre para cá, faz um jornal, vai para lá e tem uma matéria aqui, outra matéria ali, você está sujeito a erros. Você está sujeito a não levar em consideração todos os lados, todas as questões de um problema que está sendo levantado. E isso, a participação do cidadão respondendo, entrando em contato, seja através da ouvidoria, seja diretamente, seja com alguém nosso que encontrar na rua, e falar sobre o assunto, é importantíssimo, porque você tem a sensação e o prazer de que o seu trabalho está sendo visto por alguém, seu trabalho está sendo acompanhado. Eurico, nós vamos para mais um intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e o nosso entrevistado é o jornalista Eurico Tavares, assessor da Diretoria de Jornalismo da EBC. Eurico, a EBC lançou recentemente um manual de jornalismo que norteia o trabalho nas redações dos veículos públicos. Que abordagem nos tornaria, digamos, diferente em relação aos veículos privados? Nós tratamos qualquer tema sem preconceito. Qualquer tema que seja polêmico é tratado, colocado no ar e visto de todos os ângulos e principalmente sem o sensacionalismo. Isso é uma marca. Sim, também esse não há necessidade de espetáculo que é não comum. há necessidade nenhuma de se transformar numa festa um determinado acontecimento, né? Transformar num espetáculo que você passa a ver como aquilo ali está sendo interesse para dar mais audiência do que propriamente para se dar uma informação. Nós queremos audiência, nós buscamos audiência, mas nós não queremos audiência a qualquer custo, a qualquer preço. Porque para fazer um programa a qualquer preço, nós sabemos fazer. A maioria da nossa equipe vem de empresas privadas. Nós sabemos fazer coisas que dão grande audiência, mas que não são coisas que são do nosso espectro, da vocação da EBC. A EBC tem um manual, a EBC tem uma lei que a criou, e essa lei é importante, é acima de qualquer tipo de sensacionalismo que se pretenda fazer. Agora, Eurico, mas você percebe assim, algum desconforto entre os jornalistas quando toda a imprensa está noticiando o fato de forma sensacionalista e a EBC se comporta de maneira diferenciada? Você percebe algum desconforto em relação a isso? Olha, você pode chamar até de desconforto, mas eu acho exatamente o contrário. Certo? Não estar fazendo aquele tipo de sensacionalismo que você está vendo que aquilo ali é apenas uma coisa passageira e no sentido de angariar
participação e a presença do telespectador, ou seja, ele não está levando nada de importante para o telespectador, ele está abusando do telespectador em ficar aprofundando ou ficar em cima transformando em sensacionalista uma coisa que seria tratada de outra forma. Num primeiro momento, seria, se a gente estivesse fazendo isso também, mas eu acho que não. Lhe dou um exemplo com relação a essas manifestações todas. A manifestação é de professores por causa das questões que eles enfrentam, certo? No momento que você vem com a manifestação e essa manifestação passa a se transforma numa violência, em vandalismo, e você esquece completamente a manifestação dos professores e passa a ficar o tempo todo no ar, mostrando o vandalismo, mostrando o quebra-quebra, mostrando a coisa toda, tem alguma coisa errada nessa história, certo? Não é que nós não vamos mostrar o ato de vandalismo. E a razão de ser da manifestação fica esquecida. Mas essa é a questão. O sensacionalismo que eu chamo, esse exemplo é claro, entendeu? Se na hora que começa o quebra-quebra, esquecem que é uma manifestação de professores, ou é manifestação de médicos, ou de petroleiros, ou coisa e tal. Se trata apenas do vandalismo, do quebra-quebra, e esquece o que foi que aconteceu. Nós não esquecemos. Nós também tocamos na questão do vandalismo que tem que ser mostrado, mas não com essa ênfase, certo? A ênfase está na manifestação, que era ali pacífica e que era bem feita. E foi o referente, né? Eu tenho visto hoje, não prestou a manifestação porque não teve quebra-quebra. Isso não pode ser um ponto de definição se eu vou fazer a cobertura ou não. Entendeu? O nosso controle de reportagem acompanha o que está acontecendo, verifica, mas a definição do que vai ser feito depende muito da prestação de serviço que a gente está fazendo para o cidadão. Eurico, muito obrigado por suas contribuições no programa da Ouvidoria. Obrigado, Regina. Estou à disposição. A edição de hoje do Público na TV fica por aqui. A você que nos prestigiou com sua audiência, uma boa noite e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta com mais um programa da Ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. Até lá!